Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast. E o convidado de hoje, ele é um exemplo de adaptação, resiliência. Começou trabalhando em padaria da família, tá? E depois fez o vestibular para medicina, passou, mas não cursou. E hoje ele é empresário no ramo de tecnologia. O nosso entrevistado de hoje é Lucas Rezende. Tudo bom, Lucas? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço a presença sua aí e contar um pouco aí sua história para nós aí. Rapaz, vamos lá, história longa, né? Já tô com quase 42. É isso aí. A minha história, você resumiu ela muito rapidamente ali, mas eu nasci vindo de uma família de comerciantes, então cresci dentro do negócio dos meus pais, né? Meu pai tinha padaria, lanchonete, e sempre, né, minha família toda sempre trabalhou nesse ramo. Eu, desde muito novo, comecei a trabalhar com eles, então, assim, eu lembro de eu sair da escola de manhã e aí tinha um compromisso de ter que estar na padaria ali à tarde e tal, ou na lanchonete, que a gente também tinha na época em paralelo. Acho que isso me moldou muito nessa questão da responsabilidade e tal, e também nesse negócio de lidar com o público, de lidar com gente diferente. Então eu acho que fez esse lado meu da comunicação, de gostar de interagir com gente. E nesse meio do caminho, os amigos dos meus pais e os profissionais que eu via muito bem sucedidos eram médicos. Eu falei, poxa, acho que medicina que é um negócio. Sempre fui bom aluno, assim, apesar de não ser muito estudioso, mas sempre peguei bem rápido as coisas. E aí, no terceiro ano, falei, acho que vou tentar medicina. Era até da turma especial do CAV e tal. Tentei para federal, passei até para a segunda fase, mas não consegui ser aprovado. E aí, no segundo ano, eu consegui ser aprovado em faculdades particulares no Rio. E aí, mas só que na época não tinha FIES, não tinha nada disso, não rolou. Eu acabei, já meus amigos, todo mundo já trabalhando, fazendo faculdade e tal. Falei, vou tentar fazer esse vestibular do SES aqui. Eu gostava de tecnologia, porque na época da padaria a gente implantou um sistema e eu fiquei responsável por isso. Então, gostei, falei, esse negócio de computador é legal, essas coisas de fazer, eu gostava disso. E aí fiz o vestibular, fui muito bem classificado, assim, estava estudando para medicina, então acabei indo bem classificado, ganhei uma bolsa de, se não me engano, quase 90%. E aí eu falei, vou pagar quase nada, vou estudar aqui, uma faculdade legal. Falei, vou testar, vamos ver qual é. E eu continuava trabalhando com meus pais, né, nessa época, sei lá, tinha 18 anos, 18 para 19. E aí eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite, comecei a gostar daquilo ali, falei, que era lógica de programação, falava um pouco de álgebra e tal. Falei, poxa, é legal isso aqui, curti, eu acho que tem um caminho. Tem um professor que é o Marco Antônio, um cara bem conhecido na cidade, um cara super legal, e a gente logo interagiu ali. Eu falei, eu via que a faculdade de tecnologia também podia ser um bem-sucedido. E aí me tornei, só que nessa época eu deixei de trabalhar um pouco com os meus pais, fui ser representante comercial. Só que eu vi que, para eu crescer nessa área, eu vou precisar me dedicar mesmo. E aí eu falei, preciso fazer um estágio. Vi meus amigos todos fazendo estágio, eu queria aprender a programar na prática e tal. E aí arrumei um estágio na Zeus, uma empresa lá do Parque Sul, que era uma empresa do Rio. Só que era um estágio de suporte. Eu fazia backup de CD, cuidava de suporte de máquina e tal. Mas foi super interessante, assim, primeiro que eu saí do negócio da família ali, né, dei o meu primeiro passo para sair, aprendi com muita gente muito boa, um time muito legal, fiz amigos que eu levo para a vida até hoje, e vi um pouco sobre negócio ali, falei, que legal isso aqui. Na época, né, aí já com o Marco Antônio na faculdade, eu comecei a aprender a programar e tal, e aí eu vi que ele sugeria os alunos escrever textos para uma revista na época que era bem conhecido no Brasil todo, que era a SQL Magazine, muito de banco de dados. Eu gostava disso, já fazia um pouquinho disso lá no estágio, e comecei a escrever artigos, escrevi 3 artigos e sempre colocava o nome da empresa. Não sei que cargas d'água o dono da empresa viu e falou, esse menino tem potencial, vamos contratar ele. Daí fui contratado em 2005, como programador nível 6. Tenho isso até hoje na minha carteira de trabalho. E aí tava super bem, assim, em 2006, eu estava aprendendo ali um pouco sobre programar, porque apesar de ser o estagiário de suporte, eu via que quem crescia na empresa era o pessoal de programação. Então eu ficava lá escutando, aprendendo. Quando eu estava à toa, eu pedia para aprender alguma coisa.
E aí, quando foi 2006 para 2007 eu ia me formar, teve a oportunidade de eu assumir uma área nova, um produto novo que estava chegando lá, que era o SharePoint. Eu falei, pô, legal, tal, vou crescer nisso aqui. Só que eu fui com um amigo meu que estudava comigo, que tinha escrito os artigos comigo, conheci a empresa que ele estagiava. E aí uma empresa super legal, trabalhava com um desenvolvimento para dispositivo móvel, um negócio Palm, coletor de dados que eu nunca tinha visto. Eu falei, pô, que legal. Eu cheguei lá, eu lembro que tinha o Gustavo tinha um monitor grandão e tal. Eu falei, cara, que empresa legal, vou largar meu trabalho, meu como programador, eu quero ser estagiário de novo. E aí voltei a ser estagiário, faltando 6 meses para me formar. E você, nesse período, você tinha uma visão a longo prazo? Na hora que você viu esse estágio em outro lugar diferente, tudo diferente, você já tinha uma visão a longo prazo ali? Acho que tinha uma pegada de eu querer participar mais do negócio, das coisas, assim, porque como eu tinha essa visão de empreender, que a minha família toda é de pequenos comerciantes, empreendedores, eu acho que eu sentia falta de estar mais no problema, nas coisas e tal, e eu percebi que era uma empresa menorzinha que eu podia crescer. Acho que tinha isso, não sei se diretamente assim, mas acho que estava um pouco, né, da minha natureza ali. E aí eu falei, além de ser tecnologia nova, um negócio mais inovador, eu ia realmente programar, que eu estava doido para assumir um cargo de programação e tal. E aí eu falei, pô, não vi, eu lembro que o dono da empresa, na verdade o diretor da unidade de fora, me chamou e falou, cara, você tem um potencial aqui, empresa do Rio, você pode poder de repente ir para lá atender os clientes e tal, mas eu falei, cara, não, me bateu porque eu tinha que ir para lá. A empresa tinha se fundido a 2 empresas pequenas, e aí assim, foi um momento bem desafiador, porque a gente estava criando produtos, esses coletores, isso aí, a gente tinha alguns clientes, pequenos clientes, que eram grandes, pequenos não, na verdade eram grandes clientes, mas pequenos contratos. Então a gente estava negociando, por exemplo, o supermercado Bahamas aqui, a gente estava negociando com o supermercado Presunic, que foi uma escola para mim. E aí a gente desenvolvia alguma solução, solução de fazer inventário do supermercado Presunic. A gente desenvolvia lá, implantava, e aí eu comecei a ir em umas feiras com o Quintão na época, que era o comercial. Falei, caramba, eu gosto pra caramba desse negócio de estar na frente do cliente. E aí naquele momento eu entendia o que o cliente queria, discutia, trazia, ou eu mesmo fazia, ou dividia com o time e tal. Falei, cara, é isso que eu gosto de fazer. E só uma observação, esse gostar de estar na frente do cliente, isso é uma coisa que você trouxe lá da época da padaria, né, Sem dúvida. Ali você aprendeu a estar na frente do cliente e lidar com vários tipos de pessoas, né? Eu sempre fui esse cara de falar demais, eu brinquei contigo antes aqui. Sim, sim. Não deixa eu falar, não vou falar aqui 3 horas. Mas eu acho que é disso, né? É do meu background ali, acho que de ter crescido, minha família também ser muito assim, então acho que é disso. E aí, perguntando, você falou assim, será que você é um médico frustrado, né? Isso, talvez eu seria, porque... ou não sei, porque eu gosto muito dessa ideia de entender negócio, participar de negócio, e aí minha carreira eu construí muito nisso, né? Depois dessa empresa, né, o que aconteceu? Aí a empresa começou a crescer, a gente começou a ter soluções melhores, eu acabei fazendo essa parte de ir no cliente, implantação, ia muito do Rio de Janeiro, eu resolvi empreender, depois até um estressinho que a gente teve lá, eu resolvi empreender e a gente tinha um sonho de fazer, junto com 2 outros caras que trabalhavam comigo na empresa, a gente abriu uma empresa e eu tinha um sonho de fazer o primeiro controlador semafórico brasileiro, que é abrir e fechar o sinal. Na época não tinha muito essa ideia de tempo real, pelo menos nas soluções brasileiras. Uhum. A gente estudou um pouquinho desse mercado, falou, cara, é isso que a gente vai fazer e tal. Só que é um negócio que precisa de investimento, você precisa ter os equipamentos para testar e fazer... E precisa de você conseguir gerar negócio com as prefeituras. E aí é um negócio complexo. A gente até conseguiu um fundo de ajuda, o FINEP, né? Para desenvolver. A gente desenvolveu parte do produto, um MVP ali do produto, mas nunca conseguiu emplacar ele. Como a gente não estava emplacando, a gente falou, cara, vamos precisar fazer outras coisas. E aí começamos a virar uma grande fábrica de software. E aí a gente fez software para a área de engenharia, fez site para os outros, fizemos um software bem completo da área de contabilidade, de imobiliária, que era para ser o nosso carro-chefe. Só que aí foi 2009 isso,
Foi um ano bem desafiador da minha vida. Eu muito sem dinheiro, porque assim, abri a empresa sem dinheiro, com um pouquinho de cheque especial ali. Sim, sim. Lembro que eu fiz uma viagem para fechar o primeiro cliente nosso, que foi em Ribeirão Preto. Aluguei um carro com esse dinheiro e eu precisava, cheguei lá e falei, ó, fechado, não sei, não lembro mais os valores, mas eram 10 mil reais. Não, 10 mil, eu pedi 12. O cara falou, não, pago 10. Falei, não, pago 10, mas só se você me adiantar hoje 2 mil. Que na verdade eu precisava pagar o carro alugado, que ainda tinha furado o pneu na estrada. As aventuras da vida. As aventuras, cheio de buraco daqui para Ribeirão Preto, não esqueça dessa estrada. E cobriu o cheque especial lá, que eu lembro dos 800 reais que eu estava devendo dele. E aí a gente começou a fazer, o negócio começou a acontecer. Só que assim, eu muito sem recurso e tal, eu lembro que no final do ano, eu falei, nossa, tá foda tal, uma empresa ainda muito inicial. Aí uma amiga falou, Lucas, você fala bem e tal, sempre coisa. Tem um concurso para professor substituto no IFET, lá de Barbacena, por que você não tenta? Eu falei, pô, nunca dei uma aula, cara, não sabia fazer isso não. Ela falou, incentivou, eu falei, ó, interessante a remuneração, acho que eu vou. Me inscrevi e tal, mandei a documentação e tinha uma prova-aula que você tinha que dar. Eu lembro que eu fui para Barbacena e tal, treinei muito, ela me ajudou muito. A Ila me ajudou pra caramba. E aí, treinei pra caramba, eram 30 minutos de aula. Eu lembro que e caiu exatamente o tema desenvolvimento para dispositivo móvel. Então, olha, o Steve Jobs fala, né, naquele discurso emblemático dele, que depois que passa, você vai ligando os pontos e vai entendendo. Falei, pô, trabalhei com isso há pouco tempo. Então eu conhecia muito do assunto e eu acho que eu consigo falar bem e tal. E aí fiz uma aula, assim, acho que foi a melhor aula que eu já dei até hoje. Fui muito bem classificado, apesar de eu não ter mestrado e tal. E aí eles me aprovaram para ser professor de substituto. Eu fiquei durante 2 anos, 2010, 2011, como professor de substituto. Então eu saí de ganhando quase nada, eu lembro que eu ganhava, sei lá, 500 reais, para ganhar quase 5 mil. Na época eu tava rico. Sim, eu lembro que eu saí de lá, quando eu assinei o papel, fui comprar um carro. Falei, vou comprar um carro novo para mim. Então. Mas essa ida a ser professor era mais para te dar uma segurança para você continuar a empresa. O que eu fiz, né? No primeiro período eu ia 3 vezes em Barbacena por semana. Então ou eu ia de ônibus, ou pegava o carro que eu comprei. Então eu às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, saía umas 6 horas para eu dar aula de 7 às 9 e voltar. Porque eu tinha, né, o negócio que eu queria fazer. Eu falei, não, cara, aqui é 2 anos só. Vai ser só para eu me dar essa tranquilidade financeira para eu poder tocar. Mas olhando para trás hoje, talvez aquilo ali tenha atrapalhado o negócio também. O skin the game, porque eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo financeiramente, então até a fome de fazer o negócio mais rápido acontecer. E ao mesmo tempo, eu comecei a me dedicar muito a fazer as aulas, então eu perdi muito tempo, apesar de eu tentar equilibrar isso, muito tempo para construir o material e tal. E aí também tem os meus sócios olhando para mim e falando, poxa, o Lucas não tá mais aqui todo dia. E a gente tá. Então, por mais que eu tentasse compensar, eu era o único que ia no sábado, às vezes eu trabalhava no domingo e tal, eles tinham a impressão de que eu não tava mais ali no jogo. Então isso pode ter sido um agravante, assim, hoje, olhando para trás, olhando para os nossos negócios, é importante o skin the game, é importante, poxa, aquilo ali ser sua única opção. Eu já vi programas falando disso, até aquele Shark Tank. Shark Tank é famoso. Eles falam muito disso, né? A questão assim, quanto tempo você dedica ao seu negócio? Não, eu faço outra coisa. Já meio que perde o sentido, você tem que dedicar 100% ao seu negócio, né? Só acho que a gente tem gente que aprende a fazer isso melhor. Eu acho que naquele momento, com os skills que eu tinha naquele momento, com as ferramentas, eu não tinha capacidade de fazer os dois. Então acho que para mim foi muito importante, foi um aprendizado. Nossa, eu lembro que eu saía todo dia, acordava 5 horas da manhã e falava, não vou lá não, porque vai ter algum aluno que vai me perguntar um negócio que eu não vou saber. E assim, o professor substituto, eu dava 7 disciplinas em 2 dias, porque aí deu no segundo semestre, eu já tinha o material pronto e tal, a gente redistribuiu mais algumas disciplinas, mas eu falei, cara, eu preciso juntar tudo em 2 dias, porque 3 estou gastando muito para vir para cá, e eu dou 2 horas e vou embora. Aí a Ilma, que era a minha coordenadora na época, falou, Lucas, consigo fazer para você dar aula segunda de 7 às 9 da noite e terça até às 3 da tarde. E eu conseguia vir embora na terça. Falei, é isso. E eu dava 21 aulas, 7 disciplinas diferentes, assim, acho que 7 talvez tenha sido em todos os períodos, mas eu lembro que eram muitas disciplinas, muita aula.
E aí foi muito desafiador, mas também foi bom, assim, foi um negócio que eu falei, cara, eu gosto disso, então dar aula, participar disso é um negócio que eu ainda pretendo fazer, mas de repente uma disciplina só que eu tenha mais habilidade, porque eu dava disciplinas que eu tinha muita dificuldade. Mas foi muito, muito importante, muito aprendizado e tal, e aí, quando foi em 2010, não, isso foi em 2010, quando foi em 2011, já ali, eu já estava terminando o meu contrato. Os meus sócios, os 2 sócios que eu tinha junto, a gente cresceu um pouquinho, tinha alguns clientes, tinha equipe, tinha estagiário e tal. Um resolveu acompanhar que hoje é a esposa, em São Paulo, e aí não tinha essa ideia de trabalhar de home office, né? Acho que a internet não era tão boa nessa época. E o outro passou para uma empresa super legal, gringa, que ele é um cara muito foda tecnicamente. E os 2 me deixaram com a empresa. A gente tinha alguns contratos vigentes ainda e tal. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu já não programava mais, porque eu acabei assumindo esse papel de vendedor, de cuidar da empresa, né? De tentar gerar negócio. E eles eram um cara muito diferente, muito fora da curva. Então fizeram numa tecnologia bem inovadora, bem nova. Outro aprendizado, assim, a gente estava muito preocupado com o produto, pouco preocupado com o negócio. Então a gente jogava fora, isso aqui não foi legal, vamos jogar fora. Então gastava muito mais do que eu acho que precisava. Outro aprendizado que eu só fui ver depois, né? E aí eu tinha clientes, produtos em desenvolvimento, equipe, um pouquinho de receita, e os 2 caras que eram os caras foda tecnicamente foram embora. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí procurei um amigo, o cara me ajudou muito nessa época, ele já tinha uma empresa de tecnologia, que desenvolvia, era sócio da solução do TWM, da Guianto. Então eles começaram desenvolvendo. Pode falar. Hoje a empresa é só sua? Não, nós somos 8 sócios no total. 8 sócios agora? São 8 sócios no total. Eu vou contar um pouco da história da Guiando, né? Aí, não, eu tinha Traf na época. Aí eu chamei o Felipe, que tinha virtual, e eu falei, Felipe, ó, eu tenho essa situação, tenho esse cliente, tenho essa receita, tenho esse pessoal aqui, e tem um produto, que é principalmente o da imobiliária, que pô, ele é muito promissor, mas, cara, tá numa tecnologia que eu não tô conseguindo dar manutenção. E ele falou, cara, vem pra cá, vamos trabalhar juntos, você tira um pouco de custo fixo, eu trago o pessoal, e a gente fez eu peguei a parte, falei, vamos fazer um negócio 50-50, e o que vender a gente divide e tal, e eu te ajudo a dar sequência nos produtos, nos clientes. Não foi tão exato assim, porque era disputar a receita do que estava vindo da Guiando, que o software estava crescendo. A gente foi no mesmo escritório, e nisso eu conheci os Rodrigos, que eram os fundadores da Guiando e que desenvolviam o software, estavam em parceria também com a Virtual. E aí no final eu comecei a conhecê-los e tal, comecei até a fazer algumas coisas pontuais lá, porque eu acabava fazendo essa interação de negócio e tecnologia, né? Eles eram mais negócio. Comecei a fazer alguma coisa pontual. Quando foi no final de 2011, o Felipe chamou, né, o Rodrigo, depois me chamou e falou, a gente quer sair do negócio, a gente vai... ele e o Breno, que são donos do Japatê, a gente vai tocar esse negócio, a gente quer vender a virtual. E aí, por que vocês não se juntam e compram, né? Aí nisso, o Rodrigo tinha mais recursos, mas eu juntei, vendi o carro que eu tinha comprado lá atrás, e entrei de sócio da Guiando. E nisso entraram alguns sócios que também eram do time de tecnologia, porque o Rodrigo falou, pô, vou pôr todo o meu investimento aqui se essa galera técnica for embora. Então entrou o Fernando, que depois saiu e tal, uma carreira super legal também. Um cara legal, de repente vocês bateram um papo aqui também. E a gente juntou e montamos. E aí olhamos para produto, falou, cara, o produto mais promissor é o da Guiando, é o TWM, que era o Telecom Web Manager. Já tinha um sócio que era o Marcel, que estava fazendo venda em São Paulo. A gente tinha, sei lá, 6 pessoas no início. E aí a Guiando começou com esse produto a crescer, a se desenvolver, a conseguir mais clientes, mais pessoas. A gente chegou a ter, acho que quase 150 pessoas em 4 estados, né, em 4 locais, né? Estavam em Minas, em Juiz de Fora e Belo Horizonte, onde a gente tinha clientes muito importantes, até hoje, o ArcelorMittal, por exemplo, cliente que a gente começou e está até hoje. A gente tinha em Curitiba, onde a gente tinha o Boticário, por exemplo, e São Paulo. Então a gente estava bem capilarizado assim.
Nesse crescimento, eu cuidava primeiro de um cliente, depois de dois, depois da Regional Minas. Aí depois a gente começou a crescer muito, vamos criar diretorias. E eu fiquei com uma diretoria de operações, vamos dizer assim, que cuidava da consultoria, cuidava do relacionamento do cliente, do onboarding. O maior time estava comigo, além da tecnologia. Uhum. E aí a gente foi caminhando nesse crescimento. No meio do caminho, a gente queria sair um pouco da telecom e entregar mais valor para o nosso cliente, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje também. Sim. Desenvolvemos uma nova solução, a gente tinha um ecossistema de baixar faturas, notas fiscais, que funcionava muito bem. A gente falou que a gente, além de telecom, fizer outras verticais. Então a gente pegou água, energia e outras. Criamos um produto que depois a gente deu o nome de Next Invoice e começamos a crescer esse produto. Esse produto tinha pega... Estou concluindo já, tá? Tanta história é grande. Não, é legal. Esse produto tinha pega para um mercado middle market, de clientes menores, que a gente não atendia. A gente sempre atendeu grandes contas. Então, falei aqui de Arcelor, Boticário, Azul, enfim, Merck, muitos clientes muito grandes. E a gente falou, pô, vamos levantar. A gente sempre cresceu bootstrap, que é, né, com dinheiro próprio, reinvestindo o dinheiro do lucro. Falou, vamos tentar achar um investidor? Nesse movimento de tentar achar um investidor, começaram a aparecer empresas para comprar a Guiando. Fizemos uma primeira rodada, acho que não sei se foi 21, acho que foi 21, e não deu jogo, a gente ainda estava crescendo com esse produto, a gente achava que tinha possibilidade ainda de crescer muito. Continuamos trabalhando e tal, e aí em 23 apareceu uma empresa chamada Asas, que é uma fintech bem grande, né, lá de Joinville, crescendo pra caramba, que a gente não entendeu no primeiro momento, falou, cara, não tem nada a ver a tese desse cara com a gente, porque depois a gente foi entender que eles são muito bons na emissão, na geração de nota fiscal, boleto e tal, e eles não são tão bons em pagamento. E a ideia é unir as soluções e ter o mesmo valor que eles entregam na emissão, também fazendo a parte de pagamento. E aí eles deram muito valor nessa solução que a gente tinha, eles entendiam que fazia fit ali. Só que a solução de telecom, gestão de contrato, auditoria, não era muito a pegada deles. Falou, isso aqui pra gente não faz muito sentido. Eu entendi que se levasse lá para dentro, provavelmente ia matar aquele produto, que era um produto que tinha receita maior até que o Next Invoice. Tinha um time muito bacana, muito legal, que cresceu comigo, que era principalmente o meu time ali de operação, de relacionamento que a gente tinha. E aí falei, cara, acho que é a oportunidade de eu me testar como CEO. Né? O Rodrigo deixou de ser CEO, foi tocar esse projeto lá no Asas, no qual a gente hoje ainda tem algumas metas para serem atingidas lá. E eu fiquei à frente desse negócio. E aí foi onde a gente se trouxe de novo, criou um novo time de tecnologia, se reinventou, né, desde 24 para cá, quando finalizou o deal, apesar de ter começado em 23. A gente vem trabalhando, lançamos produto novo no ano passado, trabalhamos muito, uma mudança não de cultura, assim, mas apesar de eu e o Rodrigo termos valores muito parecidos, a gente tem jeitos de ver o negócio diferente. Então eu acho que o momento que a gente está é diferente do momento que foi há alguns anos. E aí eu acabei trazendo um pouco do que eu enxergava. Então uma cultura de performance, uma ideia de mais profissionalismo, entregar mais valor para o cliente, agregar outros produtos. Então a gente importou uma solução da Índia no ano passado, representa ela aqui no Brasil. A gente está discutindo outras soluções para esse cliente, para a gente entregar mais valor. Não para de inovar hora nenhuma, né? Cara, senão você morre, né? Se você não estiver crescendo, você está morrendo. E aí a ideia é conseguir gerar valor para um cliente que ele tem muita oferta de mão de obra. O cliente que a gente tem hoje, que é o que a gente chama de Key Account ou Enterprise, ele a todo momento ele é sediado por muitas empresas. Umas empresas do tamanho da gente, outras empresas muito maiores. Então hoje a IBM pode oferecer o serviço que eu tô vendendo, né? E com uma estrutura de venda, de comercial muito maior do que a gente. Então a gente tem que se destacar no serviço, no produto, no relacionamento. Então essa é a pegada que a gente tenta dar para que a gente se diferencie, né? Aquele negócio de empreender é muito legal, mas você tem que se diferenciar. E por mais que seja tudo muito tecnológico hoje, esse atendimento ao cliente, pessoalmente e tal, isso ainda é muito importante? Demais, assim, eu acho que hoje a gente
criam tiers lá, que são... Eu classifico os clientes, né? De acordo com a marca, com o valor que ele paga pra gente e tal. E aí os key accounts, que são aqueles clientes maiores, que são mais relevantes no nosso faturamento, cara, um dos nossos indicadores lá, a gente tem vários indicadores, um deles é a saúde do cliente. Compondo esse indicador, eu tenho, por exemplo, o relacionamento que o meu time fez com o cliente. Está em dia? Estou fazendo reunião mensalmente com ele? Ele está respondendo às nossas pesquisas? Ele reclamou alguma coisa? Porque até reclamar é bom, porque eu sei que o cara está interessado em melhorar. Então, para a gente é muito importante. O meu time hoje está em São Paulo, várias reuniões. Eu, na sexta-feira, provavelmente vou fazer um bate-volta em BH para fazer uma reunião importante com o cliente lá. Uma coisa que eu até queria saber como é que funciona. Quando você viu a necessidade de que você precisava de um sócio investidor, como você falou, quando a gente viu que precisava. Como que funciona esse procurar um sócio investidor? Não é simplesmente, legal, né? Primeiro, assim, em 2000, a gente, eu te citei o Cubo, né? O Cubo o Itaú queria trazer um modelo do Vale do Silício para o Brasil, de investir em startups, empresas de tecnologia e tal, e aí eles olharam, né, junto com a Redpoint, que é até do Anderson Teza, um cara de fora, um cara fantástico, criaram o Cubo. E aí a ideia era trazer empresas muito legais de tecnologia para dentro, para prestarem serviço para o Itaú ou para outras corporates, e talvez até, no primeiro momento, eles tinham até a intenção de investir nessas empresas. Entendi. Beleza? Mas não foi... A gente está lá desde o primeiro dia. A gente começou a ver muitas empresas muito legais que tinham essa pegada. A gente, quando começou a empresa de tecnologia, não tinha muito essa pegada. Não existia o termo startup. Não tinha esse negócio de fundos, de muito investimento. E a gente começou a falar, cara, existe esse mercado que a gente não sabia. Sim. A gente só sabia fazer o que é o tradicional, que é eu preciso vender para eu poder ter recursos, para eu contratar, para eu pagar salário, para eu ter lucro. Então a gente falou, opa, existe esse mercado. E em 2014, eu e o Rodrigo fizemos um curso na Universidade de Stanford. O governo de Minas mandou 25 empresas para lá, para validar modelo. O governo tinha uma pegada bem legal na época de ser um polo de tecnologia no Brasil. E aí escolheram algumas empresas, umas são muito grandes hoje, foi uma puta experiência, assim, eu fiz carreira tradicional, né, de educação, né, então eu fiz tecnologia primeiro, depois eu fiz administração, depois eu fiz pós, né, eu fiz MBA, eu fiz pós também, então eu fiz todo eu sempre tive, apesar de estar empreendendo, estar nesse ambiente, eu sempre tive a preocupação com esse lado da educação e com esse lado de, poxa, também ter uma educação formal, porque eu pensava, se lá na frente alguma coisa não der certo, eu tenho que ter também um diploma para eu não só ter experiência, mas eu também ter um pouco de teoria. Eu sempre tive isso em mim. E aí, assim, eu acho que foi uma experiência muito legal, foi esse curso lá na Universidade de Stanford, a gente fez uma parte no Brasil, uma parte lá. Foi uma puta de uma experiência, assim, para mim, porque a gente começou a conversar com empresas que atendiam globalmente, empresas investidas pelo Google, conheci o primeiro servidor do Google, conheci com investidores e professores que deram aula para os maiores expoentes da TI, da tecnologia no mundo. Né? Tive aula com o professor Jeffrey Moore, que escreveu um livro que é o Crossing the Chasm, que é um livro, um best-seller para, poxa, como é que você sai dos primeiros clientes para o grande público? Como é que você atravessa esse abismo? Então, assim, tipo, a experiência, eu falei, cara, existe um mundo. Eu lembro que tem um amigo nosso, que é o Marcelo da Siteware, lá de Belo Horizonte, que ele falou assim, cara, eu não ligo do meu pai não ter tido dinheiro para me mandar para uma faculdade igual essa, mas eu ligo dele não ter me contado que isso aqui existia, porque é um ambiente muito legal, o ambiente te faz querer ser melhor, querer se dedicar mais, então acho que ali foi um grande também coisa pra gente, falou, poxa, existe um mundo muito maior do que a gente está vivendo, e aí acho que foi isso. E aí você perguntou outra, como é que chega nisso, né? Geralmente tem empresas que são advisors, que vão entender e te ajudar a estar no melhor momento e achar o melhor parceiro de investimento. Então, tem Venture Capital, que é o cara que vai investir para um negócio muito acelerado. Hoje tem muito Family Office que também investe em empresas. Cada um tem um modelo. O nosso negócio não era escalável, era um negócio mais perene, mas com bom valor, com uma margem boa. E aí é o outro tipo de investidor, um outro tipo de investimento. Então, acho que é um pouquinho disso. A gente deu muita sorte de ter conhecido o pessoal da ACE num desses eventos que a gente fez, de Vale do Silício, aí foi um outro da Visa.
que um outro empreendedor apresentou a gente, e aí isso ajudou muito a gente a se preparar para o que aconteceu. Não sei se eu te respondi. Não, é isso aí mesmo. A startup Traf recebeu um subsídio no FINEP. E por que o projeto não conseguiu escalar? Legal. A Prefeitura de Juiz de Fora foi bem solícita com a gente. Eles abriram as portas, eles disponibilizaram alguns equipamentos para a gente testar. A gente estava conversando com o pessoal de Campo Grande também, mas troca de prefeito, né, de time ali, de secretaria e tal, isso atrapalhou bastante. E a gente precisava de mais recurso. Era um negócio muito inovador para a época, muito investimento em hardware, e a gente não tinha tanto recurso para isso. Então a gente estava com equipamentos mais obsoletos, então a gente não conseguiu ter time, vamos dizer assim, para conseguir ter a solução pronta, validar e tal. Voltando lá atrás, na época que você trabalhou na padaria, deu aula, como que isso te influenciou na sua vida para hoje você ser um líder, né? Legal. A liderança. Isso teve alguma coisa lá de trás, Sem né? dúvida, que vem sim. trazendo com você. Qual foi, o que você nota que você trouxe? Fala, pô, isso aqui. Assim, eu acho que tem uma pegada, vou falar em empreender de maneira geral, sim, claro. que é assim, poxa, eu vi meu pai tomar decisões boas e ruins e muito tomar risco. Isso é um negócio que eu acho que eu aprendi desde novo. Eu vejo amigos que falam assim, nossa, eu não faria isso de jeito nenhum, eu quero a estabilidade do emprego. Na verdade, isso é bem controverso, porque às vezes o emprego não te dá tanta estabilidade assim. Então essa é a parte da coragem de empreender, de ver que nem sempre... E aí eu tive um amigo que ele sempre falou isso, falou, Lucas, às vezes não é naquele momento, mas vai acontecer. O negócio é você trabalhar duro, você tem que ter um pouquinho também de falar maldade, mas talvez não seja essa palavra não, de falar, poxa, até onde eu posso ir, o que eu posso me alavancar, o que eu posso fazer. Quando você é mais jovem, você tem mais coragem, mais tempo, qualquer coisa você volta para casa. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso um pouquinho antes, né? Quando você fica um pouco mais velho, aí você tem que fazer com mais segurança. E aí, por exemplo, se eu começo a empreender hoje, eu começaria a pensar em diferenciais, em fazer de uma forma com que eu conseguisse achar alguma solução, uma dor, na forma de empreender, resolver dor, uma dor que seja relevante. Hoje eu já buscaria alguma coisa que fosse mais escalável, que tivesse mais potencial. Eu hoje já tenho relacionamentos que me ajudariam a abrir portas que eu não tinha lá atrás. Mas voltando aqui, né? Acho que o que me ensinou muito? Essa capacidade de enfrentar um pouco do desafio, assim, né? Eu ia dar aula, um monte de disciplina que eu não sabia, um monte de aluno que podia me perguntar coisa, então assim, eu tentava me preparar ao máximo, e às vezes eu tinha humildade de falar, cara, eu não tô muito coisa que isso, aí nós vamos ver na frente, tem um pouco também da sabedoria ali de como você responde as coisas, do momento, né? Mas aí você ganha um pouco de também saber se posicionar, da autoridade, você ganha um pouco de, eu acho que isso é um negócio que eu aprendi muito, que é ler um pouco as pessoas, saber o tom que você faz, saber que eu tenho muita facilidade em lidar com todo tipo de gente. E eu acho que isso é um pouco do comércio. Então passava um executivo, um médico, uma pessoa muito bem sucedida, e passava uma pessoa muito humilde, e eu fazia questão de, porque assim, por trás temos histórias muito legais. Eu adoro isso. Isso é um negócio, eu particularmente adoro livro de história. Então teve um monte de livro que eu já li assim, contando a história dos caras, sabe? Eu gosto disso. Então é o Cláudio Galeazzi, esse livro do Cláudio Galeazzi é um cara que muito famoso por pegar empresas, né, grandes, quase quebrando, e ele ajuda a refazer a história. São vários negócios que ele passou. Eu estava numa reunião que não deu negócio, e aí ele falou assim, eu gostei de você. Estava eu e uma outra pessoa que trabalhava comigo, o Marcelo. Ele falou assim, eu tenho por costume aqui, a pessoa que vem fazer um negócio comigo, escolhe um livro na minha... tinha uma biblioteca cheia de livros. Por uma casa eu peguei, o primeiro que eu peguei era esse, do Cláudio Galeazzi, que contava a história. Então eu falei, pô, que legal, assim, é o tipo de livro que eu gosto. Então, tem um livro da Abílio Diniz, tem um monte de livro de gente, né? Steve Jobs, Bill Gates, tem um monte de livro que eu já li contando a história dessas pessoas. E eu acho que isso é um pouquinho do que porque eu vivi e aprendi um monte de história legal, sabe? Aprendi com um monte de gente, jeito de falar, jeito de se portar. Eu nem sabia o que era rapport, e eu comecei a ver, poxa, se o cara gosta de falar de futebol, você fala de futebol.
O comércio te ensina muito disso. O cara gosta de falar de Big Brother, você vai falar de Big Brother. Sim. De política, você vai falar de política. E aí aprende a respeitar um pouquinho também essa diferença, sabe? Sim, você entra em todos os assuntos sem invadir, né? Exatamente. O lado da outra pessoa, independente do que ela seja, né? E às vezes você vai falando, nossa, eu achei um idiota que esse cara tá falando. Mas você fala com jeito, você fala, eu não concordo tanto, mas não vou entrar nesse mérito, não. Sim. Então, você aprende a lidar com as pessoas. No final, a gente sempre lida com gente. Pode ser, você lida com alguém que é seu liderado, você vai lidar com um cliente, que às vezes ele tem mais poder do que você. Eu recentemente li um livro, até de um cara que foi um podcast que eu assisti, e aí eu falei, pô, vou saber do Alessandro Ebert, que o livro chama Acordos Quase Impossíveis. E ele fala o seguinte, né? Tem negociações que não é o dinheiro nem a força que vão fazer. E ele ensina como você se portar em várias delas. Uma delas não saia da mesa, porque às vezes você cortar pontes, você não vai fazer num negócio no futuro. Sim. Então, tem coisas que são ambiguidade. Então ele ensina que às vezes uma decisão tem que soar boa para todos os dois lados, principalmente quando fala de política, de países, de um negócio. Então tem várias lições que eu falei, poxa, tem um monte de coisa que, sem saber da teoria, acho que na prática foi ensinando. Então, acho que isso é um negócio, se eu pudesse destacar uma habilidade, eu acho que seria essa. Sim. Nós falamos de vários livros aí. E Liderança Imperfeita? Conta um pouco para nós. Rapaz, esse é um projeto, acho que ninguém sabe, tirando o meu time ali, as pessoas muito próximas a mim, amigos que já leram um pouco do primeiro manuscrito, mas eu tinha uma vontade de escrever um livro já há um tempo. E eu, como sempre gostei muito de ler, sempre tive um outro livro que eu aprendi alguma coisa, né? Eu costumo dizer assim, o livro às vezes vai ser meio chato, mas tem um negócio que você vai aprender e aquilo vai te marcar, e aquilo você pode usar no outro momento. Eu incentivo o nosso time a ler, eu dou livro de presente, né, para liderança, para algumas pessoas. Teve um amigo oculto recente em BH, eu fiz questão de comprar um livro, então acho que livro é importante. E aí eu falei, teve um livro que eu ganhei do Rodrigo, inclusive, chama Meta, que ele conta a teoria das restrições por meio de uma história, um business novel. É o professor Goldratt, que é um físico famoso e tal, ele conta esse livro uma história. Então ele criou lá a história do livro e nisso, cada capítulo ele vai trazendo um pouco disso. Falei, pô, se um dia eu for escrever um livro, eu quero fazer dessa forma. E aí comecei a escrever um livro, contando, na verdade, eu primeiro selecionei várias coisas que eu queria passar para o meu time. Então, assim, poxa, indicadores, falava um pouco, né, uma parte de finanças, parte de vendas, como é que eu gostaria, como é que a gente poderia fazer, o que a gente podia fazer diferente e tal. Inovação, como é que eu testo mais rápido para não errar. Poxa, recentemente eu comecei a trabalhar um pouco essa ideia de posicionamento. Então, poxa, como é que você se posiciona, como é que você fala e tal. Marketing, enfim, várias teorias que eu tinha de vários outros livros e tal, cultura, comunicação, enfim, um monte de coisa. Falei, pô, vou contar isso numa história. E aí eu inventei, né, um protagonista que chama Liderança Imperfeita, a história de um CEO improvável. A história, muito resumidamente, é de um CEO, o Romão, que, na verdade, ele era um diretor de operações, que ele tem a oportunidade de se tornar CEO, com uma saída do CEO, e nisso ele vai construindo na história dele, né, da Mamíferos, que é a empresa que ele assume, é uma empresa de Niterói, ele vai aprendendo, né, tem um conselheiro, e ele vai aprendendo com esse conselheiro algumas coisas, outro com o time, outro ele mesmo vai tirando, outras com a esposa. Ele vai aprendendo algumas coisas que ele vai aplicando. Então, em cada capítulo eu falo de dessas disciplinas que eu acho que aprendi e trabalhei ao longo da minha vida. Até que no 10º ele contextualiza isso tudo como liderança imperfeita, que nunca está finalizada. Liderar, não existe tá pronto e agora eu sei liderar. Você vai, a cada tipo de problema, você vai aprendendo a liderar diferente. Acho que você vai ter situações diferentes ali. E você vai aprender, talvez, ali naquela hora. Exatamente, né? Assim, a Guiando de 2012, 2013 tinha um tipo de problema. A Guiando de 2021 tinha outro tipo de problema. A Guiando de 2024 tem outro. Então, assim, depende do seu tamanho, depende do tipo de oportunidade que você está trabalhando, do tipo de negócio, enfim. Então,
Foi até legal você falar isso aí, porque foi os tipos de dificuldades que vocês tiveram em relação à liderança? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, vocês saíram de 7 para 150 funcionários. Não é brincadeira não, hein? O Rodrigo tem um slide muito legal que ele fala de 2019, que é um trânsito da China, da Índia, assim, que é aquele carro um monte pra lá e pra cá e tal. Sim. A gente teve um problema de cultura grande, porque a gente cresceu muito rapidamente e a gente tinha dificuldade de falar como é que a gente mantém essa cultura nossa de estar próximo, de atender bem o cliente. Então teve um momento que a gente perdeu alguns clientes que a gente falou, pô, nunca tinha tido churn até poucos anos antes e a gente começou a ter um churn alto. Mais que a média de mercado, pelo menos. Falou, o que está acontecendo? Mas é porque antes eu cuidava de 5 clientes, o Rodrigo de outros, o Marcel de outros, então a gente conseguia ainda estar muito perto. Quando você cresce assim, você começa a se virar líder de gente. E a gente não tinha, eu acho que a vida ensinou pra gente que tem que ter um bom treinamento, que você tem que acolher, que você tem que treinar, você tem que explicar, você tem que trabalhar a cultura, você tem que contratar melhor, porque se a contratação não for boa, você traz gente que às vezes tem a expertise, mas não tem aquela cultura que você quer empreender, que a empresa tem. E aí o cliente percebe. O cliente percebe e fala, eu lembro de clientes, Banco Mercantil em Belo Horizonte, que a gente perdeu e ele falou, pô, a gente adora a gente e tal, mas a gente perdeu aquele senso, então perdeu aquele tato com o cliente, porque a gente já se afastou para liderar a gente. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado foi como é que eu lidero gente. Como que isso aí foi um outro aprendizado meu, assim, particularmente, que eu lembro que um dia eu estava no telefone com o Rodrigo, cheio de problemas, clientes e tal, e que eu cada semana ficava numa regional nossa. Então eu passava uma semana em Belo Horizonte, uma semana de Fora, uma semana em São Paulo, uma semana em Curitiba. E às vezes eu acordava e não sabia onde eu estava, né? E aí eu resolvendo um problema, eu estava em Belo Horizonte resolvendo um problema de Curitiba, eu estava no telefone com o Rodrigo e tal, e ele falou assim, cara, você tá igual aqueles caras de circo com pratinho, uma hora esse prato vai cair, cara. Aí falei, pô. E aí eu olhava pro Fernando, que era o nosso CTO na época, e ele criando um monte de processo, um monte de coisa legal. Tipo, não precisava ter aquela vida que eu tinha, igual um maluco, viajando e tal. Eu falei, pô, acho que é aqui que eu preciso me dedicar. Então saí um pouco daquela loucura ali, porque eu fazia questão de estar na frente do cliente e tal, para criar processo, para criar indicador, para entender. E aí aprender isso, até criar, consolidar, o time entender, é uma distância gigante. Eu vi que você trabalha meio que num formato de ficção, né? Ah, rapaz, isso aí é porque eu sou muito criativo. Liderança adaptativa. Liderança imperfeita. Adaptativa era a primeira ideia. Desculpa, eu tô errado aqui. Não. A liderança adaptativa era uma ideia, depois eu vi que era uma teoria e tal. Eu falei, cara, não, isso aqui não é o que eu quero. Aí imperfeita foi uma inspiração aí. Muito bacana. Surgiu um dia tomando banho, assim, falei, pô, imperfeito. Qual é o maior receio que você observa nas pessoas em relação ao uso da inteligência artificial? Bom, primeiro as pessoas, assim, né? Difícil falar as pessoas, porque aí eu estou generalizando. Mas, sim. Primeiro, acho que tem vários momentos em cada um, né? O primeiro momento as pessoas têm muito receio. Vai perder o emprego, isso aí vai ser moda, tal, e aí ela fica fora com receio. Então, aquelas pessoas que ainda não adotaram, nem que seja em alguma parte do seu negócio, da sua vida, enfim. Tem um segundo, são as pessoas que estão usando um pedacinho do que ela pode fazer. Então, eu uso o ChatGPT, eu vou lá e peço ele pronto, ele escreve um e-mail para mim e tal. E tem aquelas pessoas que já estão começando a falar, poxa, tem muita coisa que eu não preciso fazer. Sim. O meu sonho na empresa, por exemplo, eu falei isso e eu vou reforçar isso no nosso encontro que a gente vai fazer agora no início de março, é que todo mundo tivesse um assistente IA para alguma atividade. Porque eu tenho certeza que existe um monte de atividade que a gente podia estar fazendo mais rápido e melhor, mas a gente ainda está fazendo no Excel. Vou falar por mim. As validações de financeiro, a parte de gestão, criação do DRE, validação se está certo, conferência, eu ainda faço muito manual. Eu, com essa visão, entendendo ainda, não consegui criar do jeito que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então, assim, do mesmo jeito que eu estou falando comigo, né, eu tenho certeza que o meu time tem um monte de atividades que eles podiam fazer mais rápido e melhor. Uhum. Vou fazer mais uma pergunta aqui, antes da gente entrar nas perguntas ping-pong. Tá bom. Olhando para o futuro do trabalho, qual habilidade humana que se tornará mais valiosa e insubstituível com o avanço da tecnologia?
eu acho que assim, né, tem uma coisa que a tecnologia nunca vai substituir, que é a criatividade. Que é a capacidade de, poxa, parece que só tem um caminho e você se reinventa. Mas tem uma parte que é muito importante, que eu acho que é a capacidade de perguntar. Com as IAs, elas vão fazer muito melhor do que a gente faz, atividades operacionais e tal, mas se eu não te der muito contexto, se eu não explicar muito bem o problema e não saber exatamente o que eu preciso, qual pergunta ela pode responder para mim, eu vou ficar limitado a meu conhecimento. Por isso que as pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, nos países lá fora, que estão um pouquinho mais avançados que a gente, tá voltando muito pessoas mais velhas para o mercado de trabalho. Porque eles têm mais contexto, porque eles não cresceram já com a tecnologia. Então eles têm um pouco mais de vocabulário, contexto. Então isso ajuda muito na evolução da tecnologia. Então acho que isso vai ser insubstituível na minha visão. Tá certo. Lucas, eu vou fazer algumas perguntas ping-pong para você aqui. Você pode ficar à vontade, às vezes se você quiser estender um pouquinho uma explicação, tranquilo, sem problema. Essa aqui, vamos lá atrás mesmo, hein? Padaria ou programação? Rapaz, cuidado que eu vou responder que cada um em seu momento, né? A padaria hoje eu não teria de jeito nenhum, porque eu acho que é uma indústria dentro de um negócio pequeno, mas foi muito importante para um momento da minha vida, para esse aprendizado, para essa consolidação. Eu acho que eu brinco hoje, todos os meus amigos que têm filhos e que têm filhos adolescentes, eu colocaria eles para trabalhar no que eles têm, porque eu acho que ganha aquele senso de responsabilidade. Mas programação para mim é o futuro. Eu acho que quem souber hoje, e não precisa necessariamente ser aquela programação, se souber é melhor ainda, né? Mas mais raiz ali, que eu vi lá na faculdade, de aprender porquê de algumas coisas, né? Eu sei, como é que... porque hoje vai ter muita ferramenta para te facilitar. A gente não sabe ainda no futuro como que elas vão se comportar. Mas a própria IA vai ajudar a arrumar. Porque hoje o desafio são as dívidas técnicas. Coisa que a gente faz em 2011, que hoje ainda está na nossa ferramenta e eu tenho que corrigir, ou tenho que melhorar. Então, isso que a gente ainda tem dúvida nessas ferramentas que geram tudo pra gente no futuro. Eu vejo que você fala de tecnologia, de fato, com muita empolgação, né? Mas eu vou ter que perguntar, medicina ou tecnologia, né? Rapaz, eu acho muito bonito. Eu até hoje admiro quem faz medicina. Eu acho que, mas eu acho que ela vai ser muito impactada pela tecnologia. Eu acho que, né, hoje o que um bom médico fazia, ou faz até hoje, por causa do histórico dele, pelo background que ele tem, a tecnologia vai facilitar. Então, eu acho que se o médico conseguir usar as duas variáveis juntas, né, a sua experiência, o trato humano com a tecnologia, eu acho que a gente vai ter uma saúde mais qualidade para o futuro. Então, acho que tem um caminho para as duas caminharem juntas. Sistema de gestão ou mobilidade? Eu acho que sistema de gestão, no final, assim, independe qual das soluções, o importante é você resolver o problema, entregar valor. Tem gente que tem um microserviço entregando muito valor, né? Ele pega um pedacinho de alguma coisa e tal, mas entrega muito valor para o cliente e às vezes tem milhares de clientes. Sim. Centenas de milhares de clientes, né? Recentemente a Brex, que é uma empresa de dois caras, sei lá, juntaram a empresa, construíram com 16, 18 anos, não sei exatamente. Eles foi vendido agora, se não me engano, por $30 bilhões. Loucura, né, cara? Eles tentaram eles abriram uma startup, tentaram criar um cartão de crédito nos Estados Unidos para a empresa, para eles comprarem algumas coisas, e aí descobriu que o banco não conseguia fazer cartão para aquela empresa, mesmo ela já tendo um aporte de investimento gigante. Ele falou, pô, isso aqui é uma dor muito relevante. Quantas startups não tem nos Estados Unidos e no mundo? Uhum. E aí focaram o negócio, resolveram aquela dor. São uma das empresas mais valiosas aí né, de brasileiros. Eu não vou falar que ela é brasileira, porque ela surgiu lá fora. Tá certo. Dar aula ou empreender? Eu já vi que você gosta bastante da aula também, né, cara? Rapaz, eu acho que empreender você tem que passar a sua ideia, você tem que envolver as pessoas e tal. E eu acredito que a aula que funciona... eu, por exemplo, tive aula com o professor Paulo do Carmo na Federal. Ele era um cara que não era aquele professor que estava ali todo dia. Várias vezes a gente não tive aula porque ele estava em viagem e tal, mas toda vez que ele dava uma aula era uma aula muito legal, porque ele tinha muita experiência. Ele vinha, né,
ele trabalhava, além do professor, né, de cadeira efetiva lá, ele também era da Embrapa. Então ele tinha muita experiência, ele vivia o dia a dia, e aí a aula dele era um acontecimento, assim, eu não perdi uma aula porque era muito legal, porque ele sempre trazia um pouco da teoria, mas também da prática, e eu acho que essa combinação é que funciona. Entendi. Ficção, livro ou realidade, empresa? Que é duas coisas que você curte também, né? Curto também. Eu acho que a teoria, eu tenho um livro que eu voltei a ler esses dias, por causa do momento que a gente está, que é Hard Things About Hard Things. É a teoria, eu tenho os dois livros, eu tenho o Hard Things, que é a versão original, e o outro é Lado Difíceis das... Como é que é? Lado Difícil das Coisas Difíceis. Eu não sei exatamente como é que é a tradução dele, não, mas eu tenho um livro também em português. E ele conta a história, né, do Ben Horowitz, que era um cara que hoje é investidor e tal, mas que passou em um monte de empresa, quase quebrou, e aí fez um monte de coisa. Eu acho que o livro te dá umas teorias, te dá alguns insights. Às vezes você não vai aproveitar o livro como ele todo, não, mas um pedacinho que ele vai te dar um insight, fala, poxa, posso usar isso aqui, então eu gosto de tomar nota. E aí, poxa, em algum momento aquilo vem, que é um insight dali. Mas a prática é que você aprende mesmo. A prática é que um livro nenhum te conta que, poxa, um colaborador muito legal, muito bacana, ele teve um problema sério de saúde, como é que você age naquilo ali, e aí ao mesmo tempo você precisa suprir o cliente, e você precisa de atenção, vem uma pandemia, o que você faz? Como é que você reúne todo mundo? O que você faz? Então, você tem que inovar, como é que é? Você tem que inovar, você não sabe se você vai perder todos os seus clientes de um dia para a noite, e aí de repente o governo está fazendo uma mudança, você não sabe se você vai conseguir repassar para o seu cliente aquele custo ou não. Que você olha hoje, né, a reforma tributária, do jeito que ela está para as empresas de serviço, são as empresas de tecnologia, eu olho e falo, cara, daqui a 6 anos, se continuar assim, pode ser que eu quebre, porque eu não tenho essa margem para pagar isso tudo de imposto. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir? Então você começa a estudar, você tem que se dedicar, e aí você tem que pedir ajuda, conversar com gente que tem um negócio maior que você, falar, pô, se é dor para mim, imagina para esse cara que tem 2.000 funcionários. Então, acho que é um pouco disso que é empreender. Todo dia um negócio diferente e engajar as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Vai entrar até um pouco nisso que eu vou te perguntar aqui agora, que é liderança adaptativa ou liderança tradicional, né? Pelo visto, você vai sempre se adaptando. Cara, é um pouco disso. Muito doido, assim, né? Eu acho que a liderança... Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem uma frase dessa no livro. O que nos trouxe até aqui não vai fazer a gente dar um próximo passo. Foi assim que eu comecei essa minha jornada, né, como CEO na Guiando. As coisas que a gente viveu há uns anos atrás, elas são muito diferentes hoje. Então a gente tem que se inovar. Você tem que reinventar. A gente tem que entregar mais valor ao cliente de alguma forma. A gente tem que saber falar mais nãos. Ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar algumas oportunidades que passam. Sim. Então, é um pouco disso. Então, é difícil... Acho que tem pilares muito importantes. Então, poxa, eu leio o livro do Jack Welch, ainda vejo um monte de coisa legal. Mas tem coisa que a gente vai ter que aprender na prática, ser mais setting goals, assim, de pensar mais, né, no de hoje, no que a gente está vivendo, para a gente se reinventar, inovar e não morrer, né? Empresa que não cresce, morre. Verdade. Lucas, chegamos ao fim aí desse episódio aí, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus seguidores, tudo, deixa as suas redes sociais, tudo aí, pode ficar à vontade. Legal. Sou ruim nessa parte ainda, estou tentando melhorar. Fica tranquilo. Mas assim, acho que uma coisa é fazer o que você gosta. Eu muito cedo descobri que eu gostava muito dessa parte de lidar com gente, de empreender, de liderar. E isso me fez ter alguns ganhos na vida pessoal, que eu acho que é porque eu estava no momento certo. Nós brincamos, falamos antes aqui, né, no off. Mas eu quase fui um professor efetivo, né, do IFET de São João del Rei, e não fui porque eu esqueci um documento no dia lá que tinha que levar e não levei, e aí fui desclassificado. Talvez eu seria um professor frustrado, mas hoje eu sou muito feliz com a minha história, com a minha vida. Acho que tem muita coisa que eu gostaria de fazer, tem muita gente que me inspira, tem muita gente que eu falo, poxa, quero chegar lá ainda, mas eu acho que eu estou numa trajetória, estou no caminho. E assim, eu tenho tentado passar um pouco disso, falar um pouco mais de tecnologia, né? Traduzir para a realidade de negócio, que
A minha vida é tecnologia e negócio, mas eu adoro falar de varejo, eu adoro conversar sobre business, sou sempre disponível quem quer conversar, adoro ouvir histórias, dou uns pitacos. Na semana mesmo, um amigo falou, tô abrindo outro negócio, tô abrindo a loja, eu falo, vou fazer o advogado do diabo, você pensou nisso, pensou naquilo, então, dar pitaco no negócio dos outros é fácil pra caramba, eu adoro. É verdade. Então, assim, o meu Instagram, mais fácil, é Lucas Rezende com Z, RIC, que é de Ricardo. Tem que melhorar esse nome, não tá tão legal, não. E no LinkedIn, Lucas Rezende. Enfim, e tem na Rede Zaguiano também, tem meus contatos e tal. Eu tô sempre disponível aí. Tá certo. Pessoal, não deixa de seguir o Free Podcast. Deixa seu like, ativa o sininho, comente. Um grande abraço, valeu!